Somos gratos ao Senhor por mais essa boa oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui para adorar a Ele e ser um instrumento na mão de Deus para abençoar a sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 1, diz assim: naquela ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que aqueles galileus foram mortos desse jeito? Isso quer dizer que eles pecaram mais do que todos os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem-se daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou certa parábola. Um homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. Essa palavra nos chama muito a nossa atenção, porque ela fala profundamente com a maneira de muitas pessoas procederem nos dias atuais. Tem muitas pessoas que pensam que porque acontece uma tragédia, porque acontece alguma coisa com certas pessoas, que isso está relacionado ao pecado. A gente vê aqui que Jesus, algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram de alguns galileus que estavam oferecendo sacrifícios a Deus. E no momento que eles estavam oferecendo sacrifício a Deus, Herodes mandou matar todos eles, inclusive misturou o sangue deles com o próprio sacrifício deles. Então essas pessoas contavam isso para Jesus, mas assim, tipo que acusando aquelas pessoas, como se elas estivessem fazendo errado, como se elas estivessem no pecado e tudo mais. E aí Jesus também contou para eles o que aconteceu lá no bairro Siloé, onde tinha a torre de Siloé, que tinha 18 pessoas debaixo da torre, quando a torre caiu e matou todos aqueles 18. Então as pessoas olhavam para essa tragédia como pessoas pecadores que estavam ali, e o juízo de Deus caiu sobre eles. Então, assim, de certa forma essas pessoas se sentiam mais santas do que aquelas que morreram. Acharam que ali foi uma maneira de Deus corrigi-los, uma maneira de Deus castigá-los. Até mesmo aqueles que Herodes mandou matar na hora que estavam oferecendo sacrifício a Deus. Então tinha pessoas que achavam que aquelas pessoas não estavam oferecendo o sacrifício correto, achavam que elas estavam no pecado, achavam que eles também estavam errando. E aí Jesus chega para eles e faz assim uma pergunta assim: vocês acham que aquelas pessoas eram mais pecadores do que as pessoas de Jerusalém? E o próprio Jesus responde: de modo nenhum. Todos estão no pecado, todos precisam de arrependimento. Aí alguém pergunta assim: mas se todos estavam no mesmo estado, se todos precisavam de arrependimento, se todos precisavam da misericórdia de Deus, por que então aqueles morreram e os outros não?
E aí Jesus, ele conta uma parábola, e quando a gente olha para esta parábola, a gente vê que tudo está ligado à oração intercessória. Eu digo para vocês que hoje eu estou aqui porque alguém orou por mim, alguém acreditou que Deus ia me restaurar, alguém acreditou que Deus ia me levantar um dia. Então, se não fosse através das orações intercessórias, se não fosse através dos clamores, eu não estava aqui, mas porque alguém intercedeu, o Senhor poupou a minha vida. E aí o Senhor conta essa parábola que diz: um certo homem tinha uma plantação de uvas, e no meio da plantação de uvas ele tinha ali uma figueira. Isso é muito comum, né? Apesar de eu estar aqui no Maranhão, mas isso é muito comum no Espírito Santo, nas lavouras de café, ter pé de laranjas no meio e outras plantações plantadas em meio às plantações. Então a lavoura é de café, mas vira e volta a gente encontra um pé de laranja, um pé de limão, um pé de tangerina. E aqui mostra que o lugar era uma vinha, tinha muitas plantações de uvas, só que entre aquelas uvas, ali tinha um pé de figos plantado, tinha uma figueira. E a palavra nos fala que esse homem, toda vez que ele vinha na vinha dele, ele também aproveitava e passava naquela figueira, ver se ela já estava brotando, ver se ela já estava dando alguma coisa. E a própria palavra nos revela que 3 anos consecutivos, aquele homem veio naquela figueira e chegou ali e não encontrou fruto algum. Então ele chamou o agricultor, a pessoa que cuidava da vinha dele, e disse: corta essa figueira, porque ela está enfraquecendo a terra, ela está tirando a vitamina da terra, e não está produzindo nada, porque já faz 3 anos que eu venho aqui, e ela não dá nada. Então o agricultor disse para aquele senhor, disse para o patrão dele: Senhor, vamos deixar ela mais esse ano, e esse ano eu vou fofar a terra, eu vou colocar bastante adubo, e se ela der fruto, ela permanece, senão o Senhor manda cortar. Então, por que Jesus, logo depois de falar dos acidentes que aconteceram no passado, ele cita essa figueira? Aconteceu algo na vida daquelas pessoas por ausência de intercessores, porque hoje em dia é muito fácil nós acusarmos as pessoas, é muito fácil a gente falar que as pessoas que estão sendo afetadas por esse vírus são pessoas que estão doentes, são pessoas que estão em pecado, é juízo de Deus que está descendo sobre ela. E Jesus responde do mesmo jeito que Jesus responde para eles: vocês pensam que vocês são melhores do que eles, porque se vocês não se arrepender, o mesmo vai acontecer com vocês. Jesus disse isso para todos lá: se vocês não se arrependerem, o mesmo vai acontecer com vocês. Só, irmãos, quando nós temos intercessores, os nossos anos de vida aumentam. Quando nós temos intercessores, as portas se abrem. Quando a gente tem intercessor, as portas da sepultura se fecham, e Deus prolonga os dias daqueles que são alvos de intercessão. Nos dias atuais, muitas pessoas estão falando: a culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é do presidente, a culpa é dos governadores, a culpa é dos prefeitos, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Irmãos, uma coisa eu quero dizer para vocês: é hora da igreja tomar posição e começar a interceder e começar a orar, porque através da nossa oração nós veremos a mão de Deus estendida sobre toda a enfermidade, as mãos de Deus estendidas sobre todos os vírus e sobre todo o mal. Havia uma ordem de corte para aquela figueira. O dono, o Senhor disse: corta ela e planta outra no lugar. Mas o agricultor, ele disse: não, Senhor, vamos deixar ela mais um tempo, e vamos dar um cuidado especial para ela. E através daquela intercessão daquele homem,
Aquela figueira prosperou, porque a Bíblia não mostra em outras passagens ela sendo cortada. Então ela deu fruto, ela prosperou. De repente tem alguém na sua família que você já clamou tanto por ele, ele continua do mesmo jeito. De repente tem alguém na sua família que tem sido afetada por enfermidades. De repente a sua família tem sido alvo dessa crise e dessa batalha que o mundo está enfrentando, e muitas das vezes você tem pensado em desistir, você tem pensado em baixar a cabeça, e tem até mesmo pensado em voltar atrás. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é hora de nós nos esforçarmos, é hora de nós colocarmos a nossa fé diante de Deus, é hora de nós usarmos a autoridade que o Senhor nos deu. A própria Bíblia nos diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A enfermidade, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A peste, a praga, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Mas ela tem que retroceder, ela tem que cair por terra, ela tem que voltar atrás. Se houver pessoas na posição, se houver pessoa na brecha, o salmista ele diz: Senhor, eu não te darei descanso nem de dia e nem de noite, até que o Senhor estabeleça Jerusalém para teu louvor na face da tua terra. Irmãos, eu digo para vocês: quem é a sua Jerusalém? Aonde é a sua Jerusalém? A sua Jerusalém é a cidade onde você mora, é o estado onde você mora, é sua família, é seus irmãos, é seu parente. É hora de nós estarmos na posição, é hora de nós estarmos na brecha, é hora de nós estarmos em oração, em favor do nosso país, em favor da nossa nação e em favor do mundo, porque tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas passando pela fase mais difícil da vida dela. De repente na vida dessas pessoas vem a ordem de corte, de repente na vida dessas pessoas veio a ordem de ceifa, de repente na vida dessas pessoas veio a ordem para que seja o fim dela e que elas não existam mais sobre a terra. Mas você, como igreja, é hora de você dizer: não, Senhor, deixa mais um ano, porque nós estamos em oração por elas, nós estamos clamando por ela, nós estamos pedindo ao Senhor para fazer o milagre acontecer. É hora de você, que é servo de Deus, mostrar que tem fé. É hora de você, que é um crente, mostrar que tem confiança e clamar pelo Deus vivo e invocar a face do Senhor, que você verá o milagre de Deus na sua vida e na vida dos seus familiares. Oramos e agradecemos a Deus em o nome de Jesus. Senhor, neste momento apresentamos a todos diante de Ti, Senhor, em especial aqueles que estão passando por uma crise tão adversa, por um momento tão difícil. Senhor, a sua ira dura apenas um instante, mas o salmista Davi, ele fez questão de mencionar que as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Misericórdia do teu povo, Senhor, como igreja cheia de autoridade, revestido do teu nome, nós ordenamos ao coronavírus para retroceder. Nós matamos esse vírus, nós destronamos ele em nome de Jesus e garantimos a vitória do teu povo, garantimos a vitória da nação brasileira em o nome de Jesus. Amém, Jesus, amém.